Fala, minha galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo, né? A gente já fez uma revisão aí sobre fontes históricas, controle de tempo, as origens dos seres humanos e agora a gente vai dar início a um conteúdo novo que se chama Mesopotâmia. É o capítulo 3 da nossa apostila, certo? Então, ó, como vocês estão vendo aí no quadro, Mesopotâmia, o berço dos grandes impérios, berço das grandes civilizações. Então, como a gente viu no capítulo anterior, na origem dos seres humanos, a gente viu que a África é o berço da humanidade e a Mesopotâmia é o berço das civilizações. Então, não vamos confundir isso, certo? Então, ó, como a Mesopotâmia hoje ela corresponde a território onde é o Iraque, Turquia, enfim. Então, Mesopotâmia era um planalto de origem vulcânica, né, localizado no Oriente Médio, e era delimitado entre vales de rios. Era uma faixa de terra que existia um rio de um lado e um rio de outro, né? Como eu já falei, ocupa o território atual onde hoje é o Iraque e as terras próximas. E Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Logo, a gente percebe aí os nomes dos dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates. Então, essas terras elas eram muito férteis e ela chamava a atenção de muitos povos que acabaram se estabelecendo na região da Mesopotâmia e assim desenvolvendo grandes civilizações. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades e eles vinham de várias localidades. Então, a terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas, surgindo assim as civilizações. A gente vai ver aqui alguns povos que se estabeleceram na Mesopotâmia, como elamitas, acádios, arameus e os sumérios. Os sumérios foram provavelmente os primeiros povos a habitar o sul da Mesopotâmia e eles também deram início às primeiras cidades que a humanidade tem conhecimento, como Ur e Uruk. Então foram os sumérios os responsáveis por desenvolver as primeiras cidades que se tem notícia. Então a sua política era semelhante a uma confederação de cidades-estado. Mas o que é uma cidade-estado? É como se fosse uma cidade independente, cada um tem sua forma de governo. A organização política da Mesopotâmia era semelhante a uma confederação de cidades-estados, como se fossem cidades independentes, governadas geralmente por um chefe religioso. E a sociedade mesopotâmica, ela era dividida dessa forma. Se não der para vocês lerem aqui no quadro, não se preocupem, porque eu vou encaminhar o slide junto com a atividade para vocês, certo? Então, ela era formada por sacerdotes, aristocráticos, militares, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Assim era formada a sociedade da Mesopotâmia. Os sumérios, eles são conhecidos por serem os responsáveis de desenvolver a primeira forma de escrita que se tem notícia, que é a escrita cuneiforme. Eu fiz aqui até um desenho, imitando aí a escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme, ela era feita em um pedaço, uma placa de argila, de barro, e era feito em formato de cunha, era esculpido ali como se fossem letras. Por isso que quando a gente tem uma letra bem feia, aí eu digo, parece uma escrita cuneiforme, né? A minha parece uma escrita cuneiforme, porque a letra é feia. Então, os sumérios, eles foram os responsáveis por desenvolver a primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme. Então, conforme as sociedades foram avançando, melhorando, criando algumas tecnologias, houve aí uma necessidade de uma melhor comunicação e assim surge a primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme. Como eu já falei para vocês, as sociedades mesopotâmicas, elas eram independentes entre si, cada uma tinha seu próprio rei, seu próprio palácio, enfim, elas eram totalmente independentes. Como essas sociedades
que se desenvolvia lá no meio dos rios, né, entre um rio e o outro, eles começaram a ter necessidades, eles eram sociedades, digamos, fluviais, né, rodeadas por rios, e eles começaram a ter algumas necessidades. E esse povo era um povo bem inteligente, então eles começaram a fazer uso de algumas tecnologias. Então, eles realizaram obras de irrigação, de barragem, utilizavam já técnicas de metalurgia. Eram povos bem inteligentes, né, inteligentes, e desenvolveram aí várias coisas. Eles também eram politeístas. Quando eu digo que eles são politeístas, vocês já sabem o que é, né? Que eles acreditavam em vários deuses e não em apenas um. Então, eles acreditavam em vários. Por volta de 1900 antes de Cristo, a cidade babilônica de Babilônia se tornou um grande império, né? O primeiro império babilônico, né? Seu desenvolvimento ocorreu através do governo de Hammurabi. Esse rei, ele ficou conhecido por conquistar muitos territórios. Ele unificou e juntou quase toda a Mesopotâmia. Em seu reinado teve construções de grandes reservatórios de água, canais de irrigação, que proporcionou um grande desenvolvimento da agricultura, já que a base da economia da Mesopotâmia era a agricultura, né? Por tudo aquilo que a gente já viu. Era uma terra cercada de rios, tinha um solo muito fértil, então a base da economia era a agricultura. Hammurabi, o rei Hammurabi, ele também foi o responsável por organizar um conjunto de leis, né, o Código de Hammurabi. Pesquisem aí o que foi o Código de Hammurabi, que vocês vão entender. Então, esse código, ele continha todas as leis, o que o povo podia, ou o que não é bem o que o povo podia, o que não podia fazer. Eram leis em relação a punições. Que punição a pessoa receberia se ela roubasse? Que punição a pessoa receberia se ela matasse? Então, no Código de Hammurabi, estava lá dizendo o que ia acontecer com as pessoas caso elas cometessem algum crime, algum delito. Então, o Código de Hammurabi, né, organizado por ele, vocês vão pesquisar aí o que foi o Código de Hammurabi, certo? E vocês vão fazer um relatóriozinho para mim do que foi esse Código de Hammurabi. Então, depois que Hammurabi morreu, após a morte dele, né, seus sucessores tiveram dificuldade de manter a unidade do império, né? Então, com o tempo após a morte de Hammurabi, a Babilônia, a capital do império, foi conquistada por outros povos, que nós vamos ver agora que povos foram esses. Então, os caldeus conquistaram o Império Babilônico, né, dando origem aí ao novo Império Babilônico. Então, os caldeus, um povo de origem semita, vocês lembram que eu já falei em relação ao que significa de origem semita, que era um grupo linguístico, blá blá blá. Já expliquei tudo isso para vocês, né? Então, os caldeus, esse povo de origem semita, né, que habitavam no sul da Mesopotâmia, eles lideraram a libertação da Mesopotâmia do domínio assírio e assumiram assim o governo da cidade. O rei mais conhecido dos caldeus foi o rei Nabucodonosor, que tem esse nome estranho, difícil, vocês vão ficar tentando falar aí que eu sei. Então, Nabucodonosor, ele foi responsável por reconstruir algumas coisas e o embelezamento da Babilônia, né? Ele foi responsável por deixar a Babilônia bonita. Após vários anos de guerras e revoltas, a cidade estava devastada, acabada por conta de invasão, de guerra e tudo mais. Então, o rei Nabucodonosor, ele foi o responsável por reconstruir algumas coisas que tinham sido acabadas com os conflitos e construir coisas novas, de embelezar a Babilônia. Gente, por hoje é isso.
essa parte do assunto. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao assunto da Mesopotâmia, como foi o que aconteceu com Nabucodonosor, quem assumiu após ele. Então vai ficar uma atividade disponível para vocês lá na área do aluno. Eu também vou deixar um slide disponível para vocês, para ajudar a responder. Vocês podem usar a apostila de vocês também para responder, certo? O capítulo 3 da apostila. Responda a atividade e lembre-se de pesquisar o que foi o Código de Hammurabi, certo? Um beijo para todo mundo e até o próximo.